Só aguardar um pouquinho para dar o... Acho que começou, professora Cláudia. Então, boa noite, pessoal, né? E como a professora Ana Lúcia estava falando, a gente já está na reta final aí do curso, né? Essa semana a gente começa a estudar já a Agenda 11, então vamos nos atentar aí aos prazos, às atividades, porque a gente já está finalizando o curso, pessoal, né? Rumo aí à reta final mesmo do curso, tá? Então, assim como toda semana nós temos feito, né? Lembrando vocês dos exames presenciais, tá? Lembrando aí que o exame presencial de vocês é no dia 29 de novembro, na ETEC Polo, que você escolheu lá no ato da sua inscrição, tá? Das 9 às 12 horas. Então, para os alunos que trabalham, para os alunos que têm compromisso esse dia, vocês já estarem cientes, né, que das 9 às 12 vocês têm esse compromisso, anota lá na agenda direitinho, para que vocês não percam essa data, porque é um dos requisitos, né, aí, para serem aprovados para o segundo módulo aí do curso de administração. Aí o exame presencial é um dos requisitos que são obrigatórios, tá? Então, marquem na agenda, dia 29 de novembro, na ETEC Polo, das 9 às 12 horas, tá? Como nós também, a gente vem frisando bastante aí com vocês, tá? Para aqueles, assim, como segundo requisito obrigatório, vocês precisam ter no mínimo 75% de atividades obrigatórias realizadas, atividades obrigatórias na convenção MB, B ou R, tá? Então, precisam ser aí menções satisfatórias, tá? Lembrando que I, né, é uma menção insatisfatória, então, não conta aí como uma atividade realizada. Para aqueles alunos que têm entre 80% e 90% das atividades realizadas, tem um bônus extra no exame presencial. Entre 90% e 99% tem 2 pontos extras no exame presencial, e para aqueles alunos que atingem, né, 100% de atividades realizadas, acrescenta-se 3 pontos extras no exame presencial. Pessoal, muita gente não dá valor a isso, tá? Mas na hora do exame presencial bate aquele nervosismo, aquela ansiedade. Às vezes a gente marca uma questão correta no caderno de provas e a hora que vai passar para o gabarito, marca ela errada. Então, assim, essa participação, essa entrega das atividades obrigatórias ajuda e muito na hora do exame presencial. Como a gente também já explicou e a gente já falou em aulas anteriores, o exame presencial é composto por 30 questões de múltipla escolha e vocês precisam acertar aí um mínimo de 16 questões. Claro que a gente confia em vocês e a gente tem certeza que vocês vão acertar muito mais que 16. A gente torce para que todos vocês gabaritem aí o exame presencial, tá? Então, assim, mas também se dediquem enquanto a realização dessas atividades, por quê? Porque isso também é uma forma de vocês estarem aprendendo, de vocês estarem demonstrando o aprendizado de vocês, tá? Hoje, na Agenda 11, a gente vai falar sobre as finanças da organização, tá? A gente fala um pouquinho sobre o controller. O que é o controller, né? O controller nada mais é que um profissional de contabilidade e ele é responsável aí por organizar as finanças da organização. Lembrando sempre que a contabilidade é formada por duas contas, são as contas de resultado, que são formadas por receitas e despesas, e que se apura se a empresa teve lucro ou prejuízo, tá? E a gente também tem as contas as contas patrimoniais, deu um branco aqui. Então, a gente tem as contas de resultado, que apura receita e despesa. Então, se a minha receita for maior, significa que eu tive um lucro naquele período. E se as minhas despesas forem maiores, significa que naquele período eu tive um prejuízo, tá? Então, essas são as contas de resultado, que apuram se a empresa teve lucro ou prejuízo. E dentro da contabilidade, a gente também tem as contas patrimoniais. O que são as contas patrimoniais, tá? As contas patrimoniais, elas são formadas por ativos. O que são os ativos? Ativos é um conjunto de bens e direitos. O que são bens, tá? Os bens, eles podem ser tanto tangíveis. O que são bens tangíveis? São todos aqueles bens que eu posso palpar, né? Tipo móveis, imóveis, o dinheiro, né? O meu caixa, que a gente costuma falar. O banco conta movimento, que também é o meu dinheiro, só que está num outro estado, ele não está no meu bolso, né? Ele está guardadinho lá no banco. Os investimentos, obras de arte, tudo isso são bens tangíveis, tá?
E nós temos também os bens que são intangíveis. O que são aqueles bens intangíveis? São bens que nós não podemos palpar, tá? Mas, por exemplo, o que são considerados bens tangíveis? Marcas e patentes. Igual, por exemplo, a gente vê aí Coca-Cola, né? Imagina quanto que não vale a marca Coca-Cola. Ela vale muito mais do que qualquer bem tangível que a Coca-Cola tem, né? É uma marca aí conhecida mundialmente, então eu acho que eles nem mensuram, né, o valor aí da marca Coca-Cola. Além de marcas e patentes, nós temos também aí, né, os softwares das empresas, isso também são bens intangíveis. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue mensurar quanto pode valer aí um software, tá? Claro, a minha empresa pode vender pelo preço que ela quiser, professor, pode vender pelo preço que ela quiser. Por quê? Porque é um bem intangível, é um bem que a gente não consegue mensurar valor, tá? Tem a carteira de cliente, que também é considerada hoje como um bem intangível, porque muitas vezes você pode aí ter clientes, né, sem nenhuma restrição, e isso aí vale aí milhões para as organizações. Então, isso é o quê? Isso são os ativos, tá? Então, ativos é um conjunto de bens e direitos. O que são os direitos? Direitos é tudo aquilo que eu tenho a receber. Então, por exemplo, eu vendi a prazo, eu tenho direito de receber, tá? Isso é um direito. Ah, esse mês eu fiz um abatimento entre ICMS e eu tenho um imposto a restituir. A restituir é como se eu tivesse a receber, tá? Isso também é um direito da organização. Isso tudo compõe quem? Isso tudo compõe o ativo. Em contrapartida, a gente tem o passivo. O que é o passivo? O passivo é um conjunto de obrigações. O que são as obrigações? As obrigações é tudo que eu tenho a pagar. Tudo que eu tiver a pagar são obrigações. Por exemplo, fornecedores, que também pode ser considerado como duplicados a pagar, empréstimos a pagar, contas, né, despesas a pagar, salários a pagar. Tudo isso são obrigações. Então, obrigações é tudo que eu tenho a pagar, impostos a pagar, tudo isso faz parte das minhas obrigações, tá? Então, no meu balanço patrimonial, de um lado eu tenho ativo, do outro lado eu tenho quem? Eu tenho passivo mais capital, lucro ou prejuízo, tá? O que é o capital da empresa? O capital da empresa é tudo aquilo que compõe a empresa no ato que eu monto a minha empresa. Então, por exemplo, eu, Cláudia, vou montar uma sociedade com a Maria. Beleza, eu coloco lá 20 mil em dinheiro e a Maria coloca 20 mil em móveis, né? Móveis e utensílios, que a gente costuma chamar. Então, qual é o capital dessa empresa? O capital dessa empresa é um capital de 40 mil, que é 20 mil da Cláudia em dinheiro, né? Mais 20 mil da Maria aí em móveis, tá? Isso forma quem? O capital. Cláudia, mas conforme você vai gastando esse dinheiro, o capital da empresa modifica? Não modifica. O capital da empresa continua o mesmo, tá? O capital da empresa, ele só pode se alterar no final do ano exercício. O que é o final do ano exercício? É janeiro a dezembro, né? Em janeiro e em dezembro é o final do ano. Então, o que pode acontecer? Se a minha empresa tiver muito lucro, eu posso pegar parte desse lucro e integrar ao capital da empresa, tá? O lucro ou prejuízo, a gente vê lá nas contas de resultado, né? Quando a gente faz receita menos despesa, e esse valor vai compor aí o meu patrimônio líquido. Se eu tiver lucro, automaticamente, né? Aí eu vou somar isso ao capital, da mesma forma que se eu tenho prejuízo, eu tenho que subtrair do meu capital. Tá bom, pessoal? Mais ou menos isso aí para a gente entender bem o que é a contabilidade. Então, a contabilidade, ela deixa aí, né, de ser um calculador de impostos e um guardador de documentos, e ela passa a ser uma ferramenta, tá? Uma ferramenta que auxilia aí os administradores a tomarem as melhores decisões. Por quê? Porque é dentro da contabilidade que eu vou apurar se a minha empresa teve lucro ou prejuízo, e é dentro da contabilidade também que a gente apura a liquidez da empresa. O que é a liquidez? É eu saber se o meu total de ativos é suficiente, né, é preciso para que eu consiga aí pagar as minhas obrigações.
Mas dentro das finanças das organizações, né, a gente não vê somente a parte contábil, a gente vê também a parte orçamentária. O que é orçamento? Muitas vezes, quando a gente fala em orçamento, o que o pessoal fala? Ah, eu vou fazer 3 orçamentos e vou ver qual é mais barato, né? Qual é o melhor custo-benefício para a minha empresa. Pessoal, esse orçamento que a gente trata dentro das finanças da organização não tem nada a ver com esse orçamento, tá? O orçamento dentro das organizações, ele também é chamado de budget. O que é isso? É a forma com que eu vou programar, com que eu vou prever como será o futuro da minha organização. Então, por exemplo, eu quero projetar o budget, eu quero projetar o orçamento da minha empresa para um período futuro, tá? Geralmente, quando é julho, as organizações, elas já começam a fazer esse orçamento, elas já começam a fazer esse budget para o ano seguinte. E de que forma que é feito isso, tá? Sempre baseado no período em que as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, quando eu vou me programar, quando eu vou fazer o budget de 2026, eu vou me basear nas informações de 2025. Então, por exemplo, né, a minha empresa, eu falo assim, a minha empresa vai crescer 10% das vendas. Então, eu vejo qual a quantidade que eu vendi em janeiro de 2025 e vou me programar 10% a mais para janeiro de 2026. Claro que, né, se eu vou querer vender mais, se eu falo que eu quero aumentar minhas vendas em 10%, automaticamente eu sei que eu também vou precisar aumentar o quê? Vou precisar aumentar a minha produção, vou precisar aumentar aí a compra de matéria-prima. O que eu vou decidir? Será que eu vou aumentar o número de colaboradores ou eu vou comprar uma máquina, né, que seja aí mais precisa, mais robusta, mais potente, e daí não preciso contratar os colaboradores novos? Isso a empresa também precisa levar em consideração, tá? E ali, como eu vou ter, né, um aumento de produtividade, automaticamente os meus custos diretos de produção, eles aí também tendem a aumentar, tá? Então, beleza. Quando eu vou fazer um orçamento de vendas, como é feito esse orçamento de vendas? Eu pego a quantidade que eu vou vender, faço vezes o preço de venda e descubro aí o meu orçamento de vendas. Então, eu quero vender 1.000 peças a R$1. Qual que vai ser o meu orçamento de vendas? Pego 1.000 vezes R$1, eu sei que o meu orçamento de vendas vai ser igual a R$1.000, tá? Se eu quero fazer um orçamento de produção, então eu pego a quantidade que eu vou vender, então eu pego a quantidade de vendas, menos o meu estoque inicial, mais o estoque final, eu tenho aí a quantidade que eu vou produzir no determinado mês, tá? Materiais, né? Quando a gente pega materiais, eu pego a quantidade que eu vou gastar, né? A quantidade que eu vou produzir, vezes o meu valor de compra. Daí eu acho quem? Eu acho meu orçamento de materiais. Quando eu vou calcular o custo da mão de obra direta, o que é mão de obra direta? É tudo aquilo que está ligado à produção, tudo aquilo que está ligado ao meu produto final. Então, eu faço o quê? Faço o custo da hora, né? Então, fulano ganha R$10. Eu faço vezes o tempo que é gasto. O tempo, quando a gente fala tempo, a gente fala em horas trabalhadas, né? Então, vamos supor que deu 1h30. Eu pego R$10 vezes 1,5, que é 1h30, que vai ser igual a 15, vezes a produção do mês. De onde eu vou tirar essa produção do mês? Lá do meu orçamento de produção, tá? Aí a gente tem os custos diretos de produção, que daí vai ser energia elétrica, água, depreciação de máquinas, manutenção preventiva, né? Tudo isso são custos de produção, tá? São custos que muitas vezes não vão impactar tanto. Por quê? Porque já são custos de acordo com o meu centro de custo, tá? Então, eles não variam tanto assim de acordo com a produção, tá? Geralmente, eles são fixos. Então, a gente não tem, assim, um aumento muito grande, mesmo que eu aumente em 10% as minhas vendas.
tá? Assim também como as despesas administrativas e de vendas. São custos aí que muitas vezes não têm, né, um impacto muito grande dentro do budget, dentro do orçamento. Por quê? Porque são custos fixos daquele espaço, daquela área, beleza? Aí aqui a gente vai para a atividade obrigatória da Agenda 11, tá? É uma atividade bem simples, uma atividade bem tranquila. É só a gente ler, pessoal, que não tem, tá? Então, assim, o Márcio e a Patrícia, né, eles têm aí uma loja aí, né, de, vamos falar assim, de semijoias. Então, fala lá, né, o principal insumo utilizado na produção é um cristal especial vindo de Goiás, responsável para dar brilho e personalidade às peças. Além disso, a Brilho Sustentável adota uma prática importante, reutiliza cerca de 10% do material em cada mês. Então, de tudo que ela utiliza, né, ela reaproveita aí 10% do material, reaproveitando pedras provenientes de devoluções ou sobras de produção. Essa iniciativa reduz custos, diminui desperdício e fortalece a imagem ecológica da marca no mercado. Atualmente, cada bijuteria tem o custo de R$ 1,50. Então, o custo da bijuteria é R$ 1,50 e ela é vendida a R$ 11,00. Então, ela tem um custo de R$ 1,50, mas ela é vendida a R$ 11,00. E a produção é feita de forma artesanal. No mesmo volume previsto de vendas, sem formação de estoque excedentes. Então, quer dizer o quê? Eles não têm aí estoques excedentes, eles gastam exatamente aquilo, né? Eles compram exatamente aquilo que eles vão utilizar. Para planejar melhor os próximos passos do negócio, Márcio e Patrícia decidiram elaborar o orçamento para o próximo quadrimestre. E estimam vender os seguintes volumes. Então, no mês 1, eles vão vender 320 peças, no mês 2, 280, no mês 3, 360 e no mês 4, 240 peças. Márcia e Patrícia sabem que o planejamento financeiro é essencial para manter o negócio saudável e sustentável. E por isso pediram a sua colaboração como estudante do curso técnico em administração. Antes de começar, releia o conteúdo do tópico mergulhando no tema e depois resolva os desafios abaixo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o orçamento de vendas, tá? A gente precisa fazer primeiro mês a mês e depois a gente só soma o total do período. Então, eu vou pegar a receita que deu no mês 1, mais a receita do mês 2, mais a receita do mês 3, mais a receita do mês 4. Cláudia, beleza, mas como que eu vou achar essa receita? É só eu pegar a quantidade de peças. Então, por exemplo, no mês 1. O mês 1, a quantidade de peças é 320. Então, eu vou pegar o quê? 320 vezes o preço de venda. O preço de venda, a gente já sabe que é R$ 11,00. Então, é só eu pegar 320 vezes R$ 11,00, eu tenho a receita do mês 1. Depois, no mês 2, mesma coisa. Vou falar o mês 1 e mês 2, hein, pessoal? Vou pegar o quê? 280 peças vezes R$ 11,00, acho a receita do mês 2. Aí é só fazer a mesma coisa para o mês 3 e para o mês 4, e depois somar aí a receita total dos 4 períodos, tá? Então, isso a gente já fez o orçamento de vendas, belezinha, tá tudo certo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o orçamento de materiais. De que forma que nós vamos fazer o orçamento de materiais? Primeira coisa, eu vou pegar o número de pedras necessárias. Aqui já está falando, né? Qual que é esse número de pedras necessárias? O número de pedras necessárias é igual ao número de peças vendidas. Então, por exemplo, no mês 1, o número de peças necessárias vai ser 320, tá? Então, o número de peças necessárias igual a 320. O número de pedras que precisarão ser compradas novas, considerando a reutilização de 10%. Então, assim, qual que é a reutilização? Vou pegar 10% de 320. Então, eu vou pegar 10% de 320 é igual a 32. Então, qual a quantidade de peças que eu vou comprar? 320 menos 32. Se eu não me engano, dá 288, tá?
Então, eu vou pegar 320 menos 10%, que é 32, pego 320 menos 32, então o número de pedras que vão precisar ser compradas é igual a 288. Beleza. Daí pede o quê? Qual é o custo mensal com a compra dessas pedras novas? Então, a gente já sabe o quê? Que o custo dessas pedras é 1,50. Então, eu vou pegar 288 vezes 1,50. Eu já vou saber qual é o custo mensal da compra dessas pedras novas do mês 1. É só eu fazer a mesma coisa para o mês 2, para o mês 3 e para o mês 4. Para o mês 2, o número de pedras necessárias, a gente já sabe que é 280. Número de pedras que vai precisar comprar, é só eu pegar 280 menos 28, tá? Aí eu já sei também o número de pedras que eu vou precisar comprar. Qual é o custo mensal? É só eu pegar esse valor e fazer vezes 1,50. Beleza. Depois que eu já fiz o mês 1, o mês 2, o mês 3 e o mês 4, aí é só eu somar o valor total aí do quadrimestre, que eu já vou saber o quanto eu tenho que comprar de pedras novas, tá? Eu somo mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4, eu já tenho aí o valor total do quadrimestre, tá? E com isso a gente também já fez o orçamento de materiais. E por último, tá? Daí isso, vamos lá, aí a ideia de cada um, né? A gente vai falar sobre sustentabilidade e operação. Vocês devem explicar com as suas palavras, não vamos buscar essa informação na IA, tá bom? Explique com as suas palavras, até porque a gente já estudou bastante sobre isso em outras agendas. Então, você vai explicar o quê? Como a reutilização de 10% do material impacta o orçamento. Então, como isso impacta ali no quanto eu vou gastar e quanto isso contribui para a sustentabilidade da empresa. E você deve sugerir uma medida simples e prática que a Brilho Saudável poderia adotar para tornar sua cadeia produtiva ainda mais sustentável, tá? Então, claro, né, que se a gente pensa aí na reutilização dos 10%, vou dar só uma dica sobre isso, né? A gente sabe o quê? Que os custos de materiais aí da Brilho Sustentável, aí fica mais viável, né? Ela vai reduzir o custo dela por conta dessa reutilização aí das pedras que ela faz, tá? E assim por diante, aí vocês devem dar a opinião de cada um utilizando as suas palavras mesmos, tá? A nossa segunda atividade obrigatória dessa agenda é o debate, tá? Que vocês devem compartilhar aí com os colegas, lembrando sempre que é no mínimo 3 participações, tá? No debate. Então, na gestão de uma empresa, o que você considera mais importante? Investir em bens tangíveis, como máquinas e estoque, como a gente falou lá atrás, ou bens intangíveis, como marcas e patentes. O que é melhor para a empresa investir, tá? Em bens tangíveis ou bens intangíveis. E você deve aí justificar a sua resposta, tá? A gente já viu que bens tangíveis é tudo aquilo que eu posso palpar, né? Que eu posso pegar. E bens intangíveis são coisas que a gente não consegue aí mensurar, tá? A gente não consegue palpar. E como a gente tem feito aí nas outras aulas, tá? Então, hoje aí, anotem, né? Pega aí a caneta e o papel de vocês, ou anotem no celular mesmo, ou em algum lugar aí que dê para vocês anotarem. A gente vai lançar aí as 4 questões, tá? Tudo bem simples, bem tranquilas. E vocês respondem e depois coloquem para a gente no chat, que daí vocês ficam aí isentos, né? Vocês não precisam realizar a atividade debate da Agenda 11, tá? Então, beleza. Pergunta 1. Qual das alternativas a seguir apresenta apenas bens intangíveis? Letra A. Máquinas móveis e veículos, apenas bens intangíveis, pessoal. Estoques, terrenos e prédios, marcas, patentes e softwares, ou equipamentos, ferramentas e matérias-primas. Ó, vamos anotar aí? Então, essa uma está bem claro, bem tranquila, acredito que todo mundo vai acertar, né? Então, podem marcar aí a alternativa que vocês acham que é correta. A número 2.
O patrimônio de uma empresa é formado por somente os bens que ela possui, apenas as obrigações financeiras com terceiros, a soma de bens e direitos excluídas as obrigações, ou é formada por um conjunto de bens, direitos e obrigações. Essa a gente também falou bastante e frisou bem. Essa eu acredito também que vai ser bem tranquilo, tá? E a terceira questão, né, que fala lá, a contabilidade tem como principal objetivo produzir bens e serviços para a sociedade, registrar apenas as despesas da empresa, controlar o patrimônio e fornecer informações úteis à tomada de decisões, ou reduzir impostos e aumentar o lucro da organização. Olha o que eu falei lá sobre o que a contabilidade se tornou hoje aí perante a administração. E a gente também falou bastante disso, tá? O orçamento de vendas é uma ferramenta essencial no planejamento empresarial, por quê? O orçamento de vendas, pessoal, permite prever os gastos com produção e com funcionários, define os impostos que a empresa deverá pagar no próximo exercício, estabelece metas de comercialização e estimativas de receita, servindo como base para os demais orçamentos, ou determina exclusivamente o preço de venda dos produtos no mercado. Vamos lá? Vamos começar a responder? Vamos lá, né, Ana Lúcia? Isso aí, pessoal. Vamos dar um tempinho para o pessoal fazer as anotações, responderem num post, que aí a gente vai fazendo aqui as anotações e depois a gente dá a resposta correta aí. Mas eu acho que está bem tranquilo mesmo, né? Verdade. Já tem gente respondendo. Estou fazendo as anotações aqui. Estamos bem de aluno hoje, Ana Lúcia. Parece que tem 20 alunos aí. Nós estamos com 22 hoje. Olha que belezinha. O pessoal tá rápido também, não estou dando conta aqui, não. Isso é que eu tô vendo. Que bom, né, Ana Lúcia? Isso mesmo. Olha, o pessoal parece que foi bem, hein, Ana Lúcia? Eu acho que sim, hein? Olha que beleza. Só ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ainda tem mais gente para responder ainda. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu não bobeei aqui. Tem mais aqui embaixo. E às vezes é tanto que até a gente vai se perdendo, né? É. Lohane. Tinha perdido aqui. Lohane. Solange. Viviane. A Rosângela.
Se fosse essas 4 perguntas do exame presencial, já estava todo mundo aprovado, né, Ana Lúcia? Pois é. Mas o pessoal tem gostado bastante, né, dessas Dessas questões, né? atividades, dessas questões. A gente também fez alguns lá no fórum também, né, da Agenda 10. E é isso aí, pessoal, a gente ir se acostumando, né, se familiarizando com os tipos de questões, né, sempre com estudo de caso, com um textozinho que a gente precisa ler para poder identificar qual é a resposta mesmo. É isso aí, é a prática. É Agora, isso na mesmo. Daniela, eu acho que agora a gente já está Já já deu? encerrando. Eu acho que você já pode dar a resposta, Cláudia. Então, vamos lá, pessoal. A questão 1, né? Qual das alternativas a seguir apresenta apenas bens intangíveis? Então, acho que essa todo mundo acertou, foi realmente aí uma grande maioria, né? A resposta correta é marcas, patentes e softwares, então é a letra C, certíssimo, belezinha, parabéns para todo mundo. O patrimônio de uma empresa é formado por, né? É formado por um conjunto de bens, que são os ativos, bens e direitos, e as obrigações, que são o passivo, tá? Então, a questão 2, a resposta correta era a letra D. Na resposta 3, a contabilidade tem como principal objetivo controlar o patrimônio controlar o patrimônio e fornecer informações úteis a tomadas de decisão. Por quê? Porque a contabilidade hoje ela é uma ferramenta que auxilia, né, os gestores aí, principalmente nas tomadas de decisões. Então, a número 3 também, a letra correta é a letra C, e o orçamento de vendas é uma ferramenta essencial, né, no planejamento empresarial, porque estabelece metas de comercialização e estimativas de receitas, servindo aí como base para os demais orçamentos, tá? Então, é a número 1, C, 2D, 3 e 4 também a letra C. Então, assim, parabéns pelo que a gente viu aí, né? A grande maioria foi muito bem. E realmente é muito bacana ver isso, né? A gente vai vendo, vai percebendo aí o quão familiarizado aí vocês já estão, né,